O ISR já não pode ser utilizado desde quinta-feira, sob pena de multa pesada. A decisão foi tomada na semana passada, depois de uma investigação sobre indícios de manipulação de programas de faturação para fugir ao fisco. A autoridade tributária detectou a utilização de programas que permitem apagar grande parte dos movimentos diários e evitar a comunicação de receitas ao fisco. Um desses programas foi agora declarado ilegal. Para a fuga ao fisco no comércio, a retalho e restauração acontece todos os dias à nossa frente. A SIC confirmou que alguns dos softwares de faturação mais utilizados no país são manipulados ou usados de forma fraudulenta por comerciantes que insistem na evasão fiscal. O Estado perde assim milhões em IVA e IRC. A reportagem especial Contas Ocultas mostra-lhe uma realidade enraizada há anos na sociedade portuguesa. Acontece mesmo à nossa frente, ainda que não diante dos nossos olhos. Assim, para todos os efeitos não estamos a nada. Eu aceito que falem tudo alto. Sim, telemóvel, exceto essas coisas. Centenas de milhares de faturas adulteradas informaticamente. Por cada refeição, o artigo comercial pago-se a dinheiro sem que se peça fatura com o número de identificação fiscal em troca, há IVA, IRC e até IRS que podem ser desviados dos cofres do país. É assim todos os dias, há muitos anos. A Polícia Judiciária apreendeu centenas de programas informáticos que permitiam alterar a faturação, por exemplo, para fugir ao pagamento de impostos. O esquema é simples e rende um valor financeiro considerável. Se alguém pedir fatura com o número de contribuinte ou pagar em multibanco, a evasão termina. Ou então, caso registre uma simplificada mais tarde no portal e-fatura. Caso contrário, abre-se uma porta que muitos insistem em atravessar. Imaginemos uma refeição paga a dinheiro sem pedir fatura. Um almoço para 3 pessoas, 25,5 € no total, cada qual põe na mesa a sua parte, 8,5 € saindo de seguida. Para trás ficam 20,73 € de base e 4,77 € de IVA. A primeira parte para o proprietário, a segunda para o Estado. Mas os 4,77 € podem nunca chegar aos cofres do país. Por cada conta paga a dinheiro, sem pedido de fatura, há em vários softwares de registro um canto que permite apagar a faturação se o operador souber como fazer. A refeição nunca chegará desta forma ao SAFT, o ficheiro com os registros de faturação que tem de ser enviado todos os meses para as finanças. Se assim for, o comerciante fica com o IVA do cliente, que deveria entregar ao Estado, paga menos IRC, já que declara menos lucros, e fica com o valor disponível para pagar por fora aos empregados, poupando em IRS e Segurança Social. A média, contam os ligados ao meio, é de 40% da faturação diária limpa todos os dias. Dizem alguns programadores, com acesso aos valores retirados pelos comerciantes, sem que estes saibam, como salvaguarda, caso sejam chamados a exemplos que se repetem dia após dia. Jorge é um programador informático que trabalha num dos muitos revendedores de software existentes no país. Não dá a cara, pede a voz trocada. É apenas um de muitos a desenhar programas à medida para limpar a faturação que os comerciantes querem longe dos registros. E quem se recusa a fazê-lo perde um cliente. Os comerciantes, ao fim do dia ou ao fim da semana, conforme a situação e a software que tenham, podem apagar 30%, 40%, 50%. O que significa que o Estado perde todos os dias muitos milhões em IVA. Muitos milhões. Se formos fazer uma venda e dissermos que não dá para fazer, não conseguimos vender. Isso é um facto. Porque os comerciantes assim o exigem. As casas de software constroem os seus programas para serem os melhores a gerir os negócios no retalho, para serem simples e de acesso fácil, para garantir ao comerciante que sabe dos lucros e das margens.
Mais tarde, os revendedores vão porta a porta vender pelo país aos insatisfeitos com programas anteriores ou a quem está prestes a dar os primeiros passos no negócio. É obrigado a usar software certificado quem faturar no mínimo 100 mil euros no ano. Há mais de 1.900 softwares registados na autoridade tributária. Fomos à procura da oferta disponível como os que arriscam no comércio pela primeira vez. As câmaras são ocultas, bem como ocultos os rostos para os proteger. São revendedores do software com maior cota de mercado. Dissemos ser os donos de um novo restaurante e que para isso precisávamos de um programa de faturação. Algures na conversa, confessamos a vontade de poupar nos impostos. Todos nos disseram que era possível. Todos nos explicaram como fazê-lo. Eu posso perguntar ao meu colega se ele imprime telas temporárias. Se imprimir tela temporária, aí vocês safam-se, porque ele não registra. Parece-me que não sabe. Pois. Vocês ao final do dia vão à lista de pendentes ver o que é que lá está. E depois podem gerir. Ou apagam, ou dizem assim, apagam, porque a gente hoje descuidou-se, deixámos muita coisa pendente. O funcionário trabalha normalmente e já tem essa facilidade do funcionário poder trabalhar, ou seja, ele não sabe o que é que está a fazer. E depois vocês, ao final do dia, após o fecho do dia, com uma pen, chegam lá e logo eliminar. Mas tem que ser uma pen, isso é o quê? Uma pen. Se ao comprarmos esse programa, a pen vem... Se você ficar com esse software, não fica qualquer rastro na máquina. Como é que se faz? É como se eu estava a dizer? Não, você vai cancelar, você cancela o... Mas fica pendente? Não, fica lá cancelado, aquilo acabou, ficou pendente, ficou cancelado, o documento está anulado, cancelado. Se vocês imprimem o talão de mesa, mas se não registarem a conta, esse talão não fica registado. Apenas um dos revendedores de software não quis alinhar de forma clara no pedido, antecipando, na timidez, o adeus ao negócio. Isso é que eu, de facto, não gosto de ir por aí, porque eles com certeza vão querer vender, não é? Eu aí, se estou a concorrer com uma empresa dessas, eu automaticamente estou excluído. Há várias formas de apagar dados de faturação. No passado, a limpeza fazia-se dentro dos documentos. Uma refeição para 10 pessoas poderia, informaticamente, chegar ao fim do dia num registro de um jantar para 2. Mas a certificação, decidida ainda pelo governo anterior, há quase 4 anos, impede a mexida no interior dos documentos. Para contornar, um dos truques, hoje em dia, é, por exemplo, registar os pagamentos a dinheiro numa série associada a um empregado e mais tarde apagá-la com um programa informático externo ilegal. Qualquer engenheiro informático o faz, e há tantos ou no desemprego disponíveis ou que se dedicam. Há ainda tão só quem se aproveite de mecanismos criados pela legislação no interior dos próprios programas, usando-os de forma ilícita. Não é tão prático, mas também serve. É o caso do modo de formação para novos empregados, previsto pela certificação. É um caminho aproveitado para a evasão fiscal, desde que o cliente final não estranhe o talão que lhe chega à mesa. Ele pergunta-me, tenho a certeza do que vai fazer, eu quero apagar registros de teste e registros do caixa verde. E eu estou no teste, atenção, isto pode ser feito aqui no teste. No teste que é tal informação. Tal informação, sim. Se eu agora vier à caixa, total. Está certo. Isto é um procedimento que requer que seja feito diariamente. Vocês vão emitindo documentos em modo de formação, chegam ao final do dia, apagou. Que a nossa empresa transmita, ou o canal de distribuição que nós asseguramos, transmita a utilização do software nesse molde, impossível. Não conhece, nem sabe se os restaurantes utilizam o seu programa para eventual evasão fiscal. Não faço a mínima ideia. Mas é possível? Se é possível, já me explicou você que é possível. Outra das formas é não imprimir a conta, arranjando um jeito alternativo de mostrá-la, esperando que o cliente pague e não peça documento. Vai agarrar nas contas prévio pedidas
em crédito contribuinte ou multibanco e vai fechá-las. Normalmente vai aqui fatura, vai fazer. E as outras são pendentes? Deixar lá pendentes. Durante o almoço, quando você decidir, quando você quiser, está lá a conta, mas quando você quiser, agarra naquela conta e pode, por simplesmente, apagá-la. Se houver um engano nas linhas, ou não seja lá onde for, qualquer software tem que permitir a correção dessas linhas ou até mesmo a anulação delas. Enquanto a conta não está fechada, a conta está em aberto. E como todas as contas em aberto, é sempre possível mexer numa conta. E estamos a falar desde um software de restauração até um software de ponto de venda, até uma papelaria, uma boutique, seja lá o que for. Foi do grupo PIE que saiu um dos primeiros software de ponto de venda para touchscreen. O WinRest é hoje líder de mercado e a mais antiga solução informática no comércio a retalho. Tem também um processo a correr na Justiça. Os seus fabricantes estão entre os arguidos, acusados pelo Ministério Público numa fraude informática que lesou o Estado em mais de 1.200.000 euros de IVA e IRC em 4 anos. Graças a um programa informático concebido para alterar os registros de faturação, dezena e meia de restaurantes do norte e sul do país fugiram ao fisco. Do despacho de acusação publicado pelo jornal Sol, consta que utilizaram um programa informático concebido pela Restinfor, uma empresa do grupo PIE Portugal, na Póvoa do Varzim, para alterar dados do WinRest. O caso ainda não chegou ao tribunal, ainda que os restaurantes tenham sido obrigados a devolver ao fisco os valores em dívida. Fernando Freire, portas abertas para os estanos que insistem na evasão fiscal. O mercado é demasiado claro para quem não o faz. Se o mercado disponibilizou tecnologias que são menos seguras, nós também acompanhamos essa oferta de mercado. Caso contrário, ficamos fora de mercado. Significa, enquanto o mercado exigir e toda a concorrência for atrás, o senhor é obrigado a utilizar as soluções menos seguras? Se não o fizer, simplesmente não consigo sequer estar no mercado. Nem eu, nem nenhuma outra software house. O que é que são soluções menos seguras? Soluções que não fechem as portas todas. Tem que lá estar. Tem que lá estar. E quem disser o contrário é mentiroso, e nós podemos prová-lo. As casas de software dizem-se cansadas do rótulo de facilitadoras da evasão fiscal. Não compreendem como o Governo não fecha de vez todas as portas aos incumpridores, embora não reconheçam que, enquanto os portugueses não procurarem a fatura com o NIF inscrito, pouco há a fazer. Se a pessoa que tiver a consumir não tiver vontade de trazer fatura, muito menos a pessoa que vai pagar impostos tem vontade de a dar. Nós estamos cansados de trabalhar no sentido de construir um projeto tecnológico vencedor e ímpar, que seja inclusive uma referência, um case study internacional, com este ónus e com esta sombra do sistema da fuga ao fisco permanentemente a acompanhar-nos. Isto não é saudável. Nós, pelo facto de não termos efetivamente nada, e sempre fomos contra ter processos de adulterar documentos, nós somos penalizados por isso. Okay? Temos um monte de negócios que perdemos. A fuga ao fisco no comércio a retalho e na restauração parece enraizada como que uma tradição. O setor queixa-se das tantas contas por pagar, a começar num dos impostos sobre o valor acrescentado mais elevado da União Europeia. Há uma cultura, pelo menos na zona mediterrânica, em que a fuga ao fisco é socialmente aceita. Ao contrário dos países do centro-norte da Europa, tradições calvinistas e outras, onde existe uma censura social à fuga ao fisco. O aumento e a pesada carga fiscal que incide sobre o nosso setor é um convite à informalidade. As empresas estão, neste momento, depauperadas, ou seja, têm problemas de tesouraria, e o facto de nós guardarmos um IVA que não é nosso, que é do Estado, é um convite a que nós o utilizemos para o nosso dia-a-dia. A Comissão Europeia estima que a economia paralela em Portugal chegue aos 16% do produto interno bruto. O Governo espera que o hábito de pedir fatura com o número de identificação fiscal se enraize aos poucos na sociedade, seja com sorteios, com o reforço da tributação ao nível do IRS ou incentivando as empresas a pagar subsídio de refeição em cartão. O Executivo garante que, à conta de decisões recentes, há uma mudança de mentalidades em marcha. Durante o ano 2013,
foram emitidas e comunicadas mais de 4,2 mil milhões de faturas à administração fiscal. Um número sem precedentes no passado. Quem acreditaria, há 2 anos a esta parte, que só o setor da restauração num ano emitiria mais de 600 milhões de faturas? Eu diria que muito pouca gente. Todos os softwares existentes no mercado permitem esse apagamento de dados? Sim, todos os softwares permitem, porque assim, as bases de dados não são fechadas. Infelizmente, as software houses têm sempre tendência, como ónus de venda, consegue estar amartelado e não sei quantos. Metem um empregado novo, oficialmente. Registra lá no empregado de formação, porque depois não posso pagar faturas e podes-te enganar. Em baixo até tem aqui um pulsar de software certificado, mas eu não vou. Não serve para nada. É treta. A fuga ao fisco no comércio e retalho faz ainda graus. Muitos comerciantes querem pagar menos impostos, os revendedores de software mais ou menos explícita no programa Como Lá Chegar. E o Estado assiste inquieto, esperando que a autoridade tributária assuste o mercado em vez do Estado milhões de euros, fazendo de Portugal um país de passos atrás. Já é viral no YouTube um vídeo em que um autarca holandês coloca a mão um pouco abaixo das costas da Rainha Máxima. Fred de Graaf já se explicou, mas o número de visualizações não para de aumentar.